Estou procurando, estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi, não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser. E assim eu me conhecia. Não sei dizer o que era eu. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumei depressa um modo de me achar. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero ter a garantia de, pelo menos, estar pensando que entendo. O que eu era antes não me era bom. Mas era desse não bom que eu havia organizado melhor. A esperança. Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que for fazer do que se for achando. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer dessa aterradora liberdade que pode me destruir. Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada e este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparado para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. E em qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigado a reconhecer sem lamentar os esbarros de minha pouca inteligência. E eu desdizia caminho. Sabia que estava fadado a pensar pouco. Raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Eu tenho medo da paixão. Soube o que não pude entender. Minha boca ficou selada. E só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Agora saberia reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram. E nem sabe mais que esqueceram o que esqueceram. Escuta. Vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa te dar isto. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Dar a mão a alguém foi o que eu sempre esperei da alegria. Muitas vezes, antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, eu finjo que alguém está me dando a mão e então eu vou. Vou para a enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está me segurando a mão. Por enquanto, estou inventando a tua presença. Como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinha. Morrer é do maior risco. Não saberei passar para a morte por o primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa hora última e tão primeira, inventarei a tua presença, desconhecida, e contigo começarei a morrer, até poder aprender sozinha a não existir. E então eu te libertarei. O relato de outros viajantes, poucos fatos me ofereceram a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Preciso com esforço traduzir sinais de telégrafo e sem sequer entender para que valem os sinais. Os sinais de telégrafo, um mundo eriçado de antenas e eu captando o sinal. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que tolamente se gravara há anos em minha memória.
Apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um canyon, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Viver não é coragem. Saber que se vivem é coragem. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais G.H. e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Também, para minha chamada vida interior, eu adotara sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam. Só aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. Eu que perdoei tudo o que foi grave e maior em mim. Eu nascera sem missão. Minha natureza não me impunha nenhuma, e sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta, se havia, não era que sou, mas entre quais eu sou. Quanto a mim mesma, sem mentir nem ser verdadeira, como naquele momento em que ontem de manhã estava sentada à mesa do café, quanto a mim mesma, sempre conservei uma aspa à esquerda e outra à direita de mim. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era a maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu, pelo menos, tinha um não. Tinha o meu oposto. Desde já calculo que aquilo de mais duro que minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma. Terei toda a aparência de quem falhou. E só eu saberei se foi a falha necessária. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo e não sei como falar. A realidade é delicada demais, só a realidade é delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. Se soubesses da solidão desses meus primeiros passos, não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu tivesse morrido e desse sozinho os primeiros passos em outra vida. Como é luxuoso este silêncio. É acumulado de séculos. É um silêncio de barata que olha. O mundo se me olha. Tudo olha para tudo, tudo vive o outro. Neste deserto, as coisas sabem as coisas. As coisas sabem tanto as coisas que a isto chamarei de perdão. Se eu quiser me salvar no plano humano, é o perdão em si. Perdão é atributo de matéria viva. Eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos? E fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se, como os outros, também eles haviam sido criados? E por que o imundo era proibido? Ah, não retires de mim a tua mão. Eu me prometo que talvez até o fim deste relato impossível, talvez eu me entenda. Talvez pelo caminho do inferno eu chegue a encontrar o que nós precisamos. Mas não retires a tua mão.